Em meio às cores alegres da infância e à promessa esperançosa da adolescência, existe uma realidade perturbadora que assombra muitas crianças e adolescentes em nosso país: a violência. Em outubro do ano passado, uma menina de apenas 8 anos foi agredida com um chute na barriga pelo padrasto, em Itapejipe, no Triângulo Mineiro. O crime teria acontecido após a criança deixar a bicicleta cair. O padrasto se levanta furioso e tenta chutar a garota. Ele cai com o bebê de colo, que é jogado para trás. Sem se preocupar com o bebê, ele vai atrás da menina no meio da rua e chuta a pequena, que quase desmaia. Este foi um dos inúmeros casos e formas de violência contra crianças no estado. Quando nós falamos violência, as pessoas muitas vezes, as pessoas leigas, pensam que é só aquela violência física. Todo e qualquer tipo de violência, ou seja, para a lei, não só o ato de praticar violência, que pode ser física, pode ser psicológica, aquela situação que gera esse sofrimento para a criança, não é? Um sofrimento emocional que faça com que a criança se sinta menosprezada, que ela se sinta triste, que ela se sinta tratada com indiferença. Isso é definido como violência psicológica, como a violência sexual, a violência institucional e a violência patrimonial. Nas suas mais diversas formas, o ato violento continua a impactar a vida de milhares de pessoas entre 0 e 17 anos. A violência deixa cicatrizes físicas e emocionais que podem durar a vida inteira. Os dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais revelam que em Uberlândia houve um aumento de 6,3% nos casos de violência em crianças, com idade entre 0 e 11 anos. No ano de 2023, quando comparado com 2022, foram 337 registros contra 317. Já na faixa etária entre 0 e 17 anos, uma ligeira redução no período comparatório. Em 2023, foram 1.161 registros, 2 a menos que 2022, que contabilizou 1.163. São dados alarmantes, não só para o Ministério Público, mas para todos nós, cidadãos e cidadãs, até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente fala de maneira muito clara que o dever de proteção compete à família, compete à comunidade, compete à sociedade, compete ao poder público. Então, o Ministério Público está no seguimento do poder público, assim como o Poder Judiciário, como o Conselho Tutelar, como as prefeituras. No ano passado, o número de violações físicas, psíquicas e sexuais contra crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos aumentou 79,3%. Aqui no estado de Minas Gerais, comparado com 2022. O número saiu de 67 mil registros para pouco mais de 120 mil ocorrências, uma média de 330 violações por dia aqui no estado. Os dados foram divulgados pelo painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Governo Federal. O painel engloba todo o estado com registros feitos diretamente nos órgãos de segurança e através do Disque 100, telefone exclusivo para denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Para a Promotoria de Justiça, o número de casos no ano passado é alarmante. As causas são ainda mais preocupantes. Houve um aumento das denúncias, ainda continua um índice muito alto de subnotificação. As pessoas, por uma questão muito mais de comodismo, de omissão, muitas vezes não denuncia. A própria família, nós já tivemos casos que a família tinha conhecimento e não denunciou para as autoridades competentes, principalmente o Conselho Tutelar. Segundo os estudos, primeiro, o fator idade. Normalmente as vítimas de violência são crianças. Segundo fator, sexo. A grande parte das violências, de violência é sempre a menina, não é? Principalmente a violência sexual, mas não só a violência sexual. Ou seja, são as pessoas mais vulneráveis. A questão econômica também, a televisão, a imprensa de um modo geral já mostrou isso várias e várias vezes. A condição de vulnerabilidade social não é que explique, mas há determinadas situações em que a vítima se entrega à violência
a própria família, às vezes, em situação de vulnerabilidade, não é toda a família, uma família ou outra, aproveita desse pretexto para também colocar a criança ou adolescente em situação de violência, não é? Violência sexual, violência psicológica. Um outro fator também, a deficiência. Nós mesmos aqui na Promotoria da Infância e Juventude já nos deparamos com situação de vítima de violência sexual, criança ou adolescente, e o que acabou contribuindo seriamente para que ela se colocasse em situação, mesmo um adolescente, na condição de vítima de violência, a sua deficiência, ou seja, a incapacidade de reação. Então, normalmente, a grande parte das vítimas, crianças, adolescentes, mas principalmente as crianças, porque são vítimas totalmente indefesas. Diante do aumento de casos, a legislação tem avançado para preservar as vítimas. Recentemente, a Lei Henri Borel entrou em vigor. O nome faz menção ao menino que morreu após ser vítima de violência, no apartamento onde morava com a mãe e o padrasto, no Rio de Janeiro. O texto prevê medidas protetivas, procedimentos policiais legais e assistência médica e social. Esta lei, ela fortaleceu ainda mais a atuação do Conselho Tutelar, permitindo que o Conselho Tutelar, diante da mera suspeita, não precisa comprovação, aí é que entra a prevenção, a mera suspeita de violência contra a criança e adolescente já é suficiente para que o Conselho Tutelar represente diretamente em juízo, requerendo que seja aplicada a medida protetiva de urgência. No combate à violência, o Conselho Tutelar atua para garantir que os direitos de crianças e adolescentes não sejam violados. Assim que o Conselho Tutelar toma conhecimento, de que uma criança, uma adolescente está passando por uma situação de risco, com seus direitos ameaçados ou violados, nós aplicamos as medidas de proteção conforme o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas medidas podem variar de acordo com cada caso, cada necessidade, mas todas com o intuito de garantir a proteção daquela criança, daquele adolescente na forma da lei. Nosso papel é aplicar as medidas, nós não executamos as medidas. Então, por exemplo, a gente encaminha para os programas, acompanharem os programas do município, a rede de proteção do município acompanhar a família e tentar a promoção daquela família. Quando não é possível, esgotou todos os recursos da rede, tentar promover a família, tentar que aquela criança fique em um ambiente protegido, aí é necessária a judicialização. A violência infanto-juvenil é um grito silencioso, uma epidemia que precisa ser interrompida. O combate a ela é dever de todos, desde políticas públicas eficazes focadas na prevenção e no combate à violência, até as redes de apoio e conscientização sobre esta prática. A sociedade também pode e deve colaborar. É dever de todos fazer a denúncia, proteger as nossas crianças e adolescentes, Então, é de extrema importância que a população denuncie, Sempre que presenciar ou ter alguma suspeita de que uma criança está passando por uma situação de violência, seja ela física, sexual, psicológica, abandono, maus tratos, é importante a denúncia. As denúncias elas podem ser feitas através dos telefones de contato, do Conselho Tutelar, ou pelo Disque 100. Ambas podem ser de forma anônima, não precisa se identificar, ou se a pessoa preferir, ela pode vir até a sede do Conselho Tutelar, registrar sua denúncia, conversar, tirar alguma dúvida, pedir alguma orientação ao conselheiro.